Literalmente, o algoritmo de análise de crédito do Nubank é uma piada. E agora eu vou mostrar o caso mais extremo de todos. Eu estava assistindo aqui um vídeo do Alexandre Winkler do canal Fonte da Fortuna e me deparei com exatamente essa situação. A primeira coisa que eu não gosto do Nubank é isso aqui. Olha só, ó. Olha o meu limite de cartão de crédito, R$ 1.000. Só para você ter uma noção, ele tem R$ 1.000 de limite no Nubank. Para quem não conhece o Alexandre Winkler, ele é multimilionário, ele tem independência financeira e por muitos anos ele trabalhava como funcionário público. Ou seja, ele sempre teve aquele padrão que os bancos gostam, média, alta renda, e agora ele está em um patamar que isso aqui chega a ser uma piada, o Nubank liberar R$ 1.000 de limite para ele. Mas vamos continuar, você vai entender a situação. Nubank é muito ruim de liberar limite pra galera. Gente, eu tenho uma nota, um score altíssimo no Serasa, em todas as... E é multimilionário. E tudo bem que eu não uso o Nubank no meu dia a dia, eu tenho pouco dinheiro investido aqui mesmo, não movimento muito, mas oferecer R$ 1.000 de limite para uma pessoa que tem o meu perfil de crédito é quase que uma piada. Quase não, é uma piada completa. Instituições de pagamento que eu tenho conta, que eu também não movimento, não tenho um centavo investido e que me oferecem limites muito maiores do que esses R$ 1.000 aqui do Nubank. E claro, não sou só eu, essa é uma crítica recorrente. Muita gente reclama que o Nubank é difícil de liberar limite. Tem gente até que tem investimentos lá, movimenta a conta com uma certa frequência e o Nubank não aumenta o limite. Então, essa é uma crítica de fato recorrente, que o Nubank ele é ruim para limite, mas aqui é um caso muito extremo. A gente está falando de um perfil de crédito que é impossível, esse valor aqui é inadmissível pensando em um sistema de análise de crédito correto. Então, pensando no algoritmo do Nubank, realmente está deixando muito a desejar. Então, nesse vídeo, eu vou trazer aqui mais detalhes sobre isso, algumas possíveis causas, por que o Nubank não fez a lição de casa e deu um limite pelo menos satisfatório para o Alexandre, e aproveitar e falar um pouco de algoritmo do Nubank. Mas antes de começar, na descrição desse vídeo, o primeiro comentário fixado tem o nosso site oficial com os melhores cartões do momento para aprovação, e aqui é cartão que aprova crédito de verdade. Vai lá que tem uma lista atualizada para você. Aqui na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link do vídeo do Alexandre Winkler para você poder ver mais detalhes. Ele conta algumas experiências que ele tem com o Nubank e por que ele não utiliza o Nubank como conta principal. Mas eu gostei desse trecho que chamou muito a atenção, porque literalmente eu fiquei impressionado, não imaginava que o Nubank chegava nesse extremo de liberar uma trava de limite de R$ 1.000 para uma pessoa multimilionária que tem um padrão de vida que é alta renda, que deveria no mínimo ter ultravioleta. Então olha só como o algoritmo do Nubank ele é falho nessa parte de análise de crédito, e talvez por isso você está travado e não sabe ainda. Porque muitos devem falar, mas justamente ele não tem esse limite mais alto porque ele não movimenta a conta. Eu já acompanho o canal do Alexandre já tem uns anos já, e ele sempre faz tutoriais do Nubank, então a conta dele não é recente. Lógico que ele não movimenta como principal, até porque ele não tem interesse nessa conta, mas não interessa se movimenta ou não. Porque se a gente for pensar em um cliente alta renda, um investidor ali que tem, sei lá, milhões para colocar no banco, ou milhares para colocar no banco, pensar uma pessoa que tem 300, 400 mil reais para colocar em um banco. Você acha que essa pessoa ela vai ter paciência de ficar movimentando a sua conta para assim ter um crédito aprovado? Geralmente o comportamento dos bancos é estender o tapete vermelho para esse cliente, para justamente ele fazer portabilidade de investimentos, ali colocar o seu dinheiro, pegar linhas de crédito ali de valores maiores, porque muitos são empresários que às vezes vai fazer um capital de giro. Então geralmente os bancos, eles inicialmente, o banco que ele faz a lição de casa e tem um sistema que funciona de fato para análise de crédito, ele já vai oferecer um segmento alta renda, cartões melhores, benefícios e também limites mais altos ou até limites flexíveis. Então chega a ser uma piada mesmo, é uma piada de mau gosto que o Nubank fez com o Alexandre, mas vamos entender aqui por que o Nubank faz isso e é comum para muitos clientes. E agora dá para comprovar que até pessoas que têm um poder aquisitivo maior podem cair nessa trava do Nubank e ficarem presos durante anos. Vamos lá. Primeira coisa,
algumas informações que o banco ignorou, porque muitas pessoas devem falar, ah, mas o Nubank não sabe que ele tem muito dinheiro, ou como que é as movimentações, porque a conta dele não tem essas movimentações. Só que o banco ele consegue descobrir sim. Não é à toa que boa parte dos clientes ali, alta renda, que tem cartões Black, eles têm muita facilidade de já abrir uma nova conta e já começar bem. Lógico que tem exceções, mas na maior parte dos casos acontece isso. Ou até se vai no gerente fica mais fácil, que o gerente já identifica de cara que aquele cliente é um perfil alta renda. Mas o sistema do algoritmo do Nubank, como é totalmente digital, ele precisa ter essa análise. E eu falo que os bancos têm essa análise. O Nubank está falhando gravemente na sua lição de casa, porque dá para consultar várias informações para descobrir se uma pessoa tem um poder aquisitivo maior. Por exemplo, o Alexandre ele trouxe as informações que ele tem um score alto. Essa é uma informação, por exemplo, birôs de crédito, Boa Vista, SPC, Serasa, COD, todos eles trazem informações de movimentações. Só você ver as contas que ele está pagando ali, são valores maiores, acima da média, então dá para presumir que aquela pessoa ganha mais. Ou até cadastro positivo, que mostra todo o currículo financeiro ali da pessoa, então pagamento de contas, se está sendo feito em dia ou não. É uma pessoa que não tem atraso nas suas faturas, que são faturas mais altas, contas mais altas, então isso dá para presumir uma renda pelo menos acima da média para liberar bem mais que R$1.000. R$1.000 literalmente é uma brincadeira de mau gosto. E o principal que eu vejo aqui, uma falha muito grande no Nubank, é não analisar o SCR e o CCS, que são dois relatórios dentro do registrato, que por eles dá para você fazer um bom cruzamento e saber quanto que a pessoa ganha, quanto que ela tem de crédito liberado, o famoso risco CPF. E no caso do Alexandre, o risco CPF dele é quase zero, porque ele é uma pessoa que já tem uma independência financeira, ou seja, a vida financeira dele está equilibrada, ele tem bons limites no mercado e não tem esses históricos de inadimplência e problemas, ou seja, é risco zero para o banco, além de ter investimentos. Então, o SCR dá para ver todo o crédito liberado, crédito em uso, crédito disponível, dá para ver o histórico ali, até uns 5 anos dá para o banco consultar, então ele consegue ver as instituições que ele movimentava, quanto de crédito foi liberado, e também pelo CCS ele consegue ver os relacionamentos bancários que estão ativos e os que estão inativos. Então dá para saber se ele foi um correntista que tem um longo período de conta, ou seja, principalidade, em quais contas ele tem principalidade, como ele foi funcionário público no passado, também é um bom histórico, principalmente se ele recebia ali Banco do Brasil, aí tem aquele histórico no Banco do Brasil, eles conseguem ver esse relacionamento de uma forma um pouco mais resumida, mas dá para tirar muitas conclusões. E também as movimentações, porque querendo ou não, ele faz algumas movimentações na conta para fazer testes, coisas do tipo, isso já poderia enquadrar um aumento de limite, nem que seja ali para R$2.000, R$3.000, mas R$1.000 e ficar travado nesse limite é muito complicado. É um algoritmo que você vê que tem falhas, que ele não é real, ele acaba não sendo justo com aquele cliente. Então muitas pessoas que às vezes vão ter problemas financeiros lá na frente porque vão ter um aumento de limite muito alto, e às vezes o banco ele tem essa falha e acaba aumentando o limite de uma pessoa que não deveria aumentar, e aqueles que estão ralando, que estão movimentando, ou às vezes até tem um perfil para um segmento média, alta renda, não conseguem esse aumento de limite, então acaba sendo injusto e muitas pessoas acabam desistindo. Eu falo para você que o Nubank poderia ter muito mais clientes se ele tivesse essa política de liberação de limite. Então, fora essa questão do algoritmo estar defasado e não consultar bem essas informações, eu vou te dar um exemplo, um banco que faz muito essa lição de casa é o Itaú. Para você ter noção, eu nem falei aqui de Open Finance, que eu não sei se o Alexandre tem Open Finance ou não ativado. Se ele tiver, é pior ainda o algoritmo do Nubank, porque mesmo tendo Open Finance, ele vendo o saldo de outras contas, ele não faz essa análise criteriosa para puxar ele para a conta do Nubank. Eu vou dar um exemplo aqui pessoal do Itaú e também muitas pessoas aqui trazem relatos sobre isso. No meu caso, eu já trouxe até vídeo para vocês, que eu tive uma aprovação no cartão Mercado Pago de R$18.000 inicial e logo na sequência parecia que eu estava sendo hackeado. O Itaú liberou um aumento de limite instantâneo, ou seja, parecia que ele estava monitorando meu celular na hora que eu consegui essa aprovação. O que é isso? É o SCR. Ele consulta regularmente o SCR para ver quanto de crédito eu tenho liberado no mercado. Como eu já era o cliente principal do Itaú, eu usava a principalidade no Itaú, era a minha conta principal, eles não queriam me perder. Então ele viu a liberação alta de limite, ele foi lá e aumentou meu limite. Tem aqui o vídeo no canal, vou deixar aqui o card todo da tela para você poder ver que eu não estou inventando moda. E sem contar vários outros relatos que eu já trouxe aqui de aumentos de limite de acordo com o que acontece no mercado de crédito. Às vezes eu tive um aumento de limite em outra conta, depois de um tempinho o Itaú foi lá, aumentou. Tudo isso analisando SCR.
Quando eu fui compartilhar via Open Finance, demorou muitos anos de conta. E eu até quando comecei a utilizar Open Finance, eu trouxe as informações aqui no nosso canal. Então, eu não comecei a usar Open Finance. Primeiramente, eu movimentava de outras formas para o Itaú buscar outras informações. Então, mesmo não tendo o Open Finance ativado, o Itaú descobria de outras formas quanto que eu ganhava, quanto que eu tinha de limite liberado de crédito. Então, isso fez com que ele aumentasse o meu limite. Já o Nubank não faz isso. Ele pouco se lixa se você está movimentando ou não. Isso fica bem complicado, porque às vezes você fica perdendo tempo no Nubank, sendo que em outro banco, como eu já sempre falo aqui no canal, você poderia ter 2, 3, 4 vezes mais limite do que no Nubank se você aplicar a mesma estratégia de utilização de conta, movimentação e principalidade. Então, ficar perdendo muito tempo no Nubank é o que gera muita frustração para os clientes. Outro problema é a questão da instituição inflada. Se a gente for analisar, atualmente o Nubank está com 117.259.020 clientes, o último número compartilhado do Nubank para o Banco Central. Ou seja, é uma instituição gigantesca. É a maior instituição financeira privada em número de clientes. Só perde para a Caixa Econômica Federal, que aí seria um banco público. Então ainda não encostou na Caixa. Ou seja, quase metade da população aí adulta tem a conta do Nubank. E por que eu usei esse termo instituição inflada? Porque ela tem muitos clientes, ela não tem capacidade financeira de liberar muito crédito para todo mundo. Porque o banco, ele precisa ter um equilíbrio na sua carteira de crédito. Quando ele vai fazer a distribuição do crédito que ele vai liberar para os clientes, porque existe um budget que a empresa define para a liberação de crédito. Então aquele dinheiro vai ser destinado para a liberação de crédito para os clientes. Dentro disso, existe um risco de inadimplência. E esse risco precisa estar baixo. Então o Nubank, ele é muito conservador. Ele tem muito medo das pessoas ficarem inadimplentes, porque ele não distribui bem esse limite. Você vê que tem pessoas com R$50 de limite ainda, R$100, travado em R$400, e ficam anos e anos com esses limites. Por quê? O Nubank não libera muito crédito para justamente manter baixo esse risco de inadimplência para manter a instituição financeira saudável. Só que em contrapartida acaba perdendo muitos clientes por conta disso, e a gente vai analisar também, eu vou comparar com outros bancos. Outro problema também é que a carteira de crédito hoje do Nubank está muito focada em empréstimos. Você pode notar na sua conta do Nubank, o Nubank oferta mais limite para você em empréstimo do que no próprio cartão. O cartão você nunca tem aumento de limite. Quando você vai ver empréstimo, são aqueles valores absurdos, e quando você pega o empréstimo, é que ele aumenta mais ainda. Por quê? O empréstimo é uma forma muito lucrativa do banco ganhar ali com o produto deles. Vou dar um exemplo aqui, o cartão de crédito, o banco ele vai ganhar muito com as transações, caso você faça pagamento mínimo ou corra juros, aí sim o banco consegue ganhar um pouquinho mais. Já no empréstimo pessoal, ele já ganha desde o início, você sendo um bom pagador ou não, porque se você é um bom pagador, você vai pagar já os juros desde o primeiro dia, porque a parcela já vem os juros embutido. Se você é um mau pagador, aquela dívida ali vai negativar, essa dívida o Nubank ele vai poder vender para uma empresa de cobrança e ele pode até utilizar esse dinheiro que ele perdeu ali desse empréstimo que ele fez com você e lançar em prejuízo e ter algum abatimento ali de impostos. Então a instituição ela acaba sempre ganhando algum benefício, seja ali uma pessoa inadimplente ou uma pessoa adimplente. Então hoje não só Nubank, mas Mercado Pago tem ofertado muito mais empréstimo do que o próprio cartão de crédito. E outra coisa é a análise de renda defasada. O Nubank ele não faz uma análise minuciosa da sua renda, principalmente se você é autônomo. Muitas pessoas autônomas sofrem com a questão do Nubank porque o Nubank não consegue identificar bem a sua renda pelas suas movimentações. Então, precisava ter uma melhora nessa questão do algoritmo. Agora, essa questão do Nubank ser uma instituição inflada, ele só vai crescendo e com isso vai piorando silenciosamente essa questão, que é a sua carteira de crédito. Então aqui eu vou pegar a carteira de crédito só de empréstimo e cartão dos principais concorrentes do Nubank, pensando em tamanho. Aqui eu só vou considerar pessoa física, então essa carteira é só de empréstimo, cartão de crédito, pessoa física. O Itaú ele tem cerca de 215 bilhões de reais na sua carteira de crédito, de empréstimo e cartão de crédito pessoa física. Bradesco cerca de 165 bilhões e o Nubank só tem 95 bilhões. E olha só o tamanho de cada instituição. O Itaú atualmente está com 98 milhões de clientes. Se a gente fosse pegar essa carteira de crédito e dividisse por cada cliente do Itaú, é como se cada cliente do Itaú tivesse R$ 2.192,70 de limite disponível para todos os clientes, sem exceção de ninguém. Já o Bradesco tem 110 milhões de clientes, ficaria com essa média de R$ 1.494,39. Olha só, no Nubank, 117.810,17. E esse número só vai caindo, ou seja, o Nubank ele não tem uma carteira de crédito boa para a quantidade de clientes que ele tem. Não sei se é porque falta cacique ou se realmente é uma avaliação de risco de crédito. E aqui eu já estou considerando o empréstimo, que é o que o Nubank oferta mais para as pessoas. Então dá para ver que o Nubank ainda não tem o tamanho dessas instituições maiores que em número de clientes são menores. Então ele cresceu muito rápido e não tem essa capacidade financeira que outras instituições têm. Então, por esse motivo, ele acaba sendo um pouco mais travado. Só que nesse caso do Alexandre é um extremo, porque a pessoa
multimilionária ter só 1.000 de limite, literalmente o banco tá com o algoritmo precisando de umas boas atualizações. Vamos se dizer que você está na mesma condição do Alexandre, você tem um perfil de crédito de alta renda e no Nubank você não consegue evoluir. Como que você poderia melhorar essa questão? Não é o caso do Alexandre, que ele não tem interesse no Nubank, mas se você tem um foco do Nubank, é você focar na principalidade. Então é você fazer a portabilidade de investimentos, se você tem investimentos em outro banco, traga para o Nubank, é fazer a movimentação da conta, utilização no dia a dia, trazer a comprovação de renda se for possível, se não for possível, pela própria movimentação com o passar do tempo, pode ser que você consiga, mas mesmo assim você acaba sendo refém do algoritmo do Nubank. Então isso faz com que muitas pessoas fiquem travadas. Mas é o foco de você não desistir. Se você deixar a conta de lado, aí mesmo que você vai ficar travado. Então você vai ter que ficar movimentando e tendo essa paciência. Mas já te adianto que em qualquer outro banco tradicional, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, você vai conseguir pelo menos 2, 3 vezes mais limite do que você conseguir no Nubank fazendo a mesma estratégia. Mas agora eu quero saber de você, qual é a sua trajetória no Nubank? Deixa aqui nos comentários. Você tem bons limites? Ficou travado também? Vai ser bem legal a gente ver pelos relatos como que está sendo o comportamento do algoritmo de acordo com cada um. Se você puder deixar a sua renda também, vai ser bem legal para a gente ter esse comparativo. E aproveitando que nós estamos nesse momento de interação, eu quero aproveitar e cumprimentar os novos membros do canal que entraram nesses últimos 7 dias. O @Walter de Farias 9833, @YDizuard, que fez upgrade no seu plano, @ElisaNutri13, que retornou à nossa comunidade, @AlessandroSandro2242 e @Mateus-B2F8J. Sejam muito bem-vindos à nossa comunidade de membros, é um prazer ter vocês com a gente. E quero aproveitar e estender esse convite para você que está nos assistindo, venha fazer parte da nossa comunidade. É só você clicar no botão Seja Membro, fica ao lado do botão Inscrever-se, e assim você vai acessar vídeos exclusivos do canal somente para membros, com análises estratégicas de mercado de crédito, estratégias avançadas para você disparar o seu limite e cursos gratuitos que eu preparo somente para membros. Também, se você se tornar um membro LED, você vai acessar grupos no WhatsApp com meu contato direto para você poder bater um papo, tirar suas dúvidas, grupos de promoções de pontos, milhas aéreas e cupons contra o Mercado Livre, grupos de alerta de passagens aéreas mais baratas e pacote de viagens mais em conta, acesso antecipado a vídeos, entre outros benefícios. Venha fazer parte, vai ser um prazer ter você com a gente. E na descrição desse vídeo, o primeiro comentário fixado, tem a nossa lista oficial dos melhores cartões do momento para aprovação. Destaques: cartões Santander com a forte captação, cartões Itaú aprovando muito, cartão Atacadão e Carrefour aprovando acima de 35 anos com mais facilidade, e também tem o nosso e-book que você pode baixar no site, também tem um link direto na descrição e primeiro comentário fixado. Esse e-book tem dicas do básico ao avançado para você conseguir mais limite e melhores cartões de crédito. Desde quem está negativado precisa recomeçar, até para quem já é bom pagador, mas não consegue aumento de limite, lá tem dicas cruciais para você. E aproveitando que eu tenho no Nubank, eu vou deixar 2 vídeos bem legais para você continuar nos assistindo. O primeiro deles é revelando o algoritmo do Nubank, como você faz para sair dessa trava do Nubank de uma vez por todas, e o segundo vídeo é um pouco fora do nosso canal, mas muito importante, uma reflexão de vida te mostrando como pagar a dívida mais perigosa de todas, que todos já nasceram com ela. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo, te desejo sucesso, Deus abençoe a sua vida, forte abraço, tchau, tchau.